pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre apego. Apego, teoria do apego, criação com apego, são coisas muito importantes quando a gente fala de criação de crianças, de relação de criança com pais, mães, vínculo, porque é uma maneira de enxergar a infância, de enxergar a criança que me agrada muito e é uma maneira de interpretar a infância que eu mais acredito. A teoria do apego, ela foi descrita por um psicólogo que chama John Bowlby depois da Segunda Guerra Mundial. O John Bowlby ele foi criado pela babá e ele tinha uma relação muito distante, com um vínculo muito ruim com a mãe dele. A partir daí, ele começou a ver que algumas das reações que ele tinha com relação às emoções dele, as relações dele com as outras pessoas, tinham referência nesses modelos de apego que ele teve com a babá, com quem ele era muito ligado, e com a mãe e com o pai, com quem ele tinha uma relação mais distante. E aí ele fez um experimento para comprovar os tipos de apego e para mostrar que a criança que tinha apego seguro com um cuidador, uma figura de apego seguro, ela tinha uma capacidade de se autorregular e de se manter, se sentir segura no meio maior do que as crianças que tinham outros tipos de apego. E ele classificou o apego em alguns tipos: apego seguro, apego esquivo, apego desestruturado. Peraí que eu vou colar: apego ambivalente e apego desorganizado. E apego evitativo, aquela mãe que evita, aquele pai que evita. A figura central de apego é sempre o cuidador, um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, a pessoa que cuida da criança e aquela pessoa que a criança tem de referência para que possa atender às demandas dela. Então, desde que ela é pequenininha, a criança tem demanda de alimentação, de cuidado, de segurança, de aconchego, de acolhimento. E quando a criança tem uma figura de apego central, que ela é responsiva, ela é sensível às necessidades da criança, ela se sente mais segura. E isso vai refletir nas reações e nas relações que ela vai ter com o mundo e com as pessoas a partir do crescimento dela. O apego seguro ele é muito importante no início da vida, principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança, que é quando a criança está formando as referências dela para a vida. E aí, a gente fala numa coisa que chama criação com apego. Criação com apego nada mais é que um conjunto de ferramentas para que você desenvolva apego seguro com a sua criança. Então, através da alimentação, da segurança que você dá no sono da sua criança, do colo que você dá irrestritamente, sem pensar se você vai malcriar ou vai acostumar mal, do cuidado para as necessidades emocionais com a sua criança, de ser sensível quando a sua criança está triste, quando a sua criança está precisando de um apoio, de uma palavra, ou de um abraço, ou de uma proximidade maior. Vai fazer com que você crie um vínculo de apego seguro com essa criança. A gente não consegue ser essa pessoa 100% do tempo, até porque os nossos referenciais não são exatamente esses sempre, né? Muitas vezes os nossos referenciais são diferentes e a gente precisa desconstruir as nossas referências e as nossas experiências, muitas vezes para construir novamente com os nossos filhos uma referência diferente. Mas quando você estuda a criação com apego, você estuda algumas ferramentas para que você possa ser essa pessoa de referência para o seu filho e para que você possa ter uma criança mais segura, que acredita no mundo, que acredita que o mundo é bom, que acredita que ela é capaz de ser amada, que ela acredita que ela também é boa, porque assim, quando a gente dá para a criança uma referência de que ela é boa e de que ela merece ser amada, de que ela merece ser respeitada, ela acredita nisso. E ela tem uma capacidade maior de se respeitar, de se amar, de se gostar, de procurar o que é melhor para ela e ao mesmo tempo de respeitar quem está ao redor.
Fácil? Não é, gente. Por quê? Por isso, porque a gente tem referenciais diferentes na nossa vida, na nossa experiência de vida. A gente precisa refletir muito sobre os nossos papéis, refletir muito sobre os nossos posicionamentos, para a gente chegar a usar essas ferramentas. E aí, uma das ferramentas importantes que a gente usa é a alimentação da criança. A gente pode alimentar a criança de várias formas. A amamentação é uma ferramenta de criação com apego, sim, porque a proximidade de você dar o seu corpo como alimento para uma criança é um facilitador de vínculo. É mais fácil você se vincular a essa criança quando você tem essa relação visceral de alimentar essa criança em livre demanda com o seu tempo, com o seu corpo, com o seu leite e da criança mamar em você. Mas ela não é a única maneira de criar com apego e alimentar a criança de uma forma com um vínculo forte. Quando você dá comida na colher, você dá mamadeira olhando no olho, sentindo aquela criança estando presente, você também está fazendo um tipo de alimentação que promove esse vínculo, né? Então, tirando todos os benefícios da amamentação, muitas vezes as pessoas perguntam, mas para criar com apego precisa amamentar? Eu não amamento, mas eu quero criar com apego. Você consegue. Você estando presente, você olhando no olho do seu filho, você participando, colocando ele para comer junto com você, tornando aquele momento da alimentação um momento de família, de participação entre todas as pessoas, de comunicação, de alegria, de convivência mesmo. Você está fazendo e usando essa ferramenta da alimentação para estabelecer esse vínculo. A alimentação é uma coisa de cuidado muito importante que ajuda a estabelecer esse vínculo, tá? Outra coisa é o sono seguro. Muitas crianças, a maioria das crianças tem ciclos de sono curtos e elas despertam várias vezes à noite. Para voltar a dormir, essa criança precisa se sentir segura. E a maioria precisa sentir que está perto, está próximo de um cuidador responsável, que seja capaz de defender, que seja capaz de proteger, que esteja presente, para que se sintam seguras e emendem um ciclo de sono no outro. Então, co-sleeping, que é dormir no mesmo quarto, no outro berço, dormir na mesma cama, dormir próximo, ser atendido quando chora à noite, porque está com medo ou porque acordou e precisa voltar a dormir de novo, ser acolhido é também uma ferramenta de criação com apego. Essas técnicas de extinção que as pessoas usam porque acreditam que a criança precisa dormir a noite inteira, primeiro que essa é uma expectativa que não é real, porque o cérebro infantil, quanto mais imaturo, menor capacidade de conciliar o sono por várias horas seguidas sem despertar. É normal que as crianças tenham despertares, porque os ciclos de sono delas giram em torno de 40 minutos a 1 hora, e que elas precisem de um facilitador para emendar um ciclo de sono no outro. Então é esperado que seu filho, até uns 2 anos, acorde à noite e solicite a sua presença para que possa se sentir seguro, relaxar e dormir de novo. Pode ser mamando, pode ser não mamando, pode ser sendo acalentado, pode ser sendo ninado, pode ser só vendo que você está por ali. Mas fornecer isso para a criança sem esperar que ela durma a noite inteira e sem deixar que ela chore até que ela durma, é uma coisa importante quando a gente fala de criação com apego. Porque o sono seguro, a criança se sentir segura à noite, você ser responsível à necessidade do seu filho, inclusive à noite, que é quando a gente está cansado, é uma coisa que é importante para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento emocional seguro da sua criança. Porque ela não te chama à noite porque ela é caprichosa, porque ela está querendo atrapalhar seu sono. Ela te chama à noite porque ela sente necessidade de ter certeza que está tudo bem, que está todo mundo ali e que ela está segura, né? Esse é um mecanismo de preservação da espécie. O filhote, quando ele é muito imaturo, ele precisa que tenha um adulto por perto para defender ele dos perigos do mundo. Isso no mundo animal, no mundo de humanos, nós somos animais, né? Mamíferos. E por conta disso, a natureza fez com que o filhote ele acorde algumas vezes para ele ser alimentado,
pra gente checar se não precisa virar na cama, pra ver se a fralda não tá molhada, pra checar se aquela criança tá em segurança, e por isso ele acorda várias vezes à noite. Isso é um mecanismo de preservação da nossa espécie, é um mecanismo da natureza, né? Então é esperado que você precise ver seu filho à noite 1 ou 2 vezes, 3 vezes, que você cheque se está tudo bem com ele, porque quando você vai até lá, seu filho acorda, você vai ver se ele tem necessidade de alguma coisa. Às vezes é uma fralda suja, às vezes é ser amamentado, às vezes é ser alimentado ou tomar uma água, alguma coisa que vá contribuir com o bem-estar dessa criança, tá? Então, esperar que uma criança muito nova durma a noite inteira é uma expectativa que não é real. E atender a necessidade dessa criança é importante para que essa criança sinta que ela é atendida nas necessidades dela. Isso não é capricho, é necessidade. Tá certo, gente? Outra coisa é fornecer nutrição emocional. Então, ser responsivo quando sua criança está se sentindo triste, revoltada, brava, com raiva, insegura, entender que as birras são explosões de emoções tão intensas que a criança não dá conta de lidar, ajudar a criança a lidar com essas emoções, são também ferramentas para que você tenha um vínculo com a sua criança, porque no momento em que você valida as emoções positivas ou negativas da sua criança, você reconhece a existência dessa criança e você está mostrando que ela merece ser reconhecida, que ela merece ser amada e que ela merece ser vista por alguém que vai ajudar ela a ter inteligência emocional, a ter equilíbrio das emoções. Ao mesmo tempo que você faz isso, que você dá para sua criança tudo isso, você está ensinando para ela habilidades muito importantes da convivência social, como a empatia, como o reconhecimento da necessidade do outro, porque quando você respeita, você aprende a respeitar. Quando você olha, você também aprende que precisa ser olhado. Então, alguns conceitos como limites, respeito, você indiretamente vai ensinando para essa criança. É importante entender e criar com apego e usar de educação não violenta, disciplina positiva, não é deixar fazer tudo o que quer e não é deixar de pontuar com firmeza as coisas que precisam ser feitas. Então, precisa tomar remédio? Precisa tomar remédio. Filho, sei que o remédio é amargo, você não quer tomar, mas você está doente, você precisa tomar, então nós vamos tomar, eu vou te ajudar, tô aqui com você. Filho, eu sei que você não quer sentar na cadeirinha do carro. A cadeirinha do carro é chata, mas é o que vai garantir sua segurança, porque se a gente bater o carro, é o que ela vai te segurar, vai garantir que a sua vida está segura. Então você vai sentar na cadeirinha do carro, eu tô aqui do seu lado, tô aqui com você. É chato, mas a gente vai conseguir, tamo junto nessa. É diferente de você tirar o bebê da cadeirinha porque ele tá chorando muito. É diferente de você fazer o que a criança quer porque ela chorou demais. Isso não é respeitar e nem educar. Existe uma diferença grande entre educar, ensinar habilidades de lidar com as próprias emoções, de lidar com as emoções do mundo e servir o seu filho. Quando você serve o seu filho e você não mostra firmeza para ele, você não dá segurança para o seu filho. E essa criança pode crescer insegura do que é melhor, do que é pior. Ela precisa ter alguns parâmetros e no começo da vida quem dá esses parâmetros somos nós, os pais, os cuidadores principais. Esse assunto é muito extenso, tem muita coisa. A gente pode conversar sobre isso muitas vezes, mas saber qual é a linha de pensamento da pessoa que te ajuda a pensar sobre o comportamento do seu filho, que te ajuda a cuidar do seu filho, cuidar do sono, da alimentação, da higiene, da educação do seu filho, é importante para você saber se você concorda com essa linha de pensamento. Então, eu queria que vocês soubessem que a minha linha de pensamento é essa. Eu acredito no apego seguro e eu acredito que a criação com apego, usar de ferramentas para construir essa ponte entre os adultos e as crianças, construir esse vínculo tão forte que nos ajuda a ensinar habilidades para as crianças, é muito importante e é o caminho para um mundo melhor. Um beijo para vocês.
Espero que eu tenha sido útil. Não esqueçam de curtir, compartilhar e tocar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos.